O que fez você perder imediatamente o interesse pela pessoa que você gostava? Isso me lembra de ouvir minha filha e seu namorado discutindo. Ele disse: "Por que você não confia em mim?" E ela disse: "Porque todas as namoradas que você teve, você as traiu comigo." Quando percebi que ela tinha que levar sua melhor amiga literalmente para todo lugar. Foi estranho. Nós saíamos e ela vinha. Tínhamos um encontro e ela vinha. Íamos ao cinema e ela vinha. Ou mandava mensagens o tempo todo. Todas as noites ela vinha assistir TV conosco. Realmente cansei. Ainda somos amigos no Facebook. Minha antiga paixão está casada agora e vejo todas as fotos dela e do marido na Grécia, Paris, safaris na África e sim, a amiga está em todas as fotos. Eu saí com ela uma noite, e tudo legal, mas eu simplesmente não estava mais interessado depois disso. Às vezes é só isso, você acha que está interessado, mas pensando bem, não está. Isso acontece mais do que eu consigo lembrar. É fácil conversar via mensagens, diferente pessoalmente. Isso aconteceu comigo, mas é o contrário. A garota era legal ao enviar mensagens de texto, mas parecia um pouco estranha. Ainda assim, eu senti uma vibração. Conheci ela pessoalmente e foi muito melhor assim. Acho que nós dois somos ruins com mensagens de texto. O cara flertou com outras garotas depois de manifestar interesse por mim e deixá-las sentar em seu colo. Terminei antes mesmo de começar. Um ano depois, ele perguntou se eu queria sair com ele. Eu disse que não. Cerca de um mês depois disso, descobri que ele tinha uma namorada quando ela o marcou em uma postagem do Facebook dizendo: "Feliz aniversário de 6 meses." Vi ele jogar o lixo do fast food nos arbustos de um parque. Imediatamente perdi o interesse para sempre. Ela traiu seu namorado em uma viagem internacional. Ele era um cara legal, me senti mal por ele nisso. Não falo com ela há anos. Coisa semelhante aconteceu comigo também. Eu gostava de um cara que tinha namorada na época. Sei que isso soa mal. Não pude deixar de ter uma queda por ele, mas nunca fiz nada em relação a isso. De qualquer forma, ele estava em uma viagem escolar internacional conosco e estava traindo a namorada a semana inteira. Instantaneamente, não conseguia nem suportar mais ver a cara dele. Quando ela simplesmente não respondia minhas mensagens, eu me senti indesejado, então parei de enviar mensagens de texto e nunca mais ouvi falar dela. Eu passei por isso, de alguém que supostamente também gostava de mim. Não fazia sentido algum. O mesmo comigo. Conversávamos bastante, mas ela geralmente era muito esquisita ao responder. Então eu disse a ela que sentia que não a conhecia mais, já que ela não falava comigo há meses. Eu até contei a ela como eu me sentia por ter sido deixado de lado. Então ela foi muito atenciosa e se desculpou no mesmo momento, mas ela literalmente nunca mais me mandou mensagem depois disso. Ele sabia que eu gostava dele, mas vinha até mim para reclamar sobre outras garotas por quem ele tinha uma queda. Havia uma garota que eu vi no clube talvez 2 vezes em 3 meses, e ela atingiu todas as métricas de atração que eu tinha na época. Na terceira vez que a vi, criei coragem para me aproximar dela e nos demos bem. Ela era ótima, mas bebeu um pouco demais durante a noite. No final da noite, ela aceitou uma oferta para vir em minha casa. Quando chegamos lá, ela pediu para fazer suas bebidas e a essa altura ela já estava bêbada. Eu a coloquei na minha cama e durante a noite ela fez xixi na cama e estava tão bêbada que nem acordou. Nunca fiquei tão decepcionado com outro ser humano. Nunca mais nos falamos, mas eu a procurei anos depois e ela foi presa em uma operação policial por vender bolsas falsificadas. Eu gostava muito de uma garota. Descobri que ela também gostava muito de garotas. Bem, pelo menos vocês dois tinham algo em comum. A garota que eu gostava era amiga de outras 2 garotas que constantemente eram super irritantes e rudes, sem motivo algum. Uma das garotas, que chamaríamos de Sadie, perguntou se eu podia emprestar $5. Eu disse que não, então ela me bateu forte com o ombro e disse: "Tanto faz, vai." Fiquei tão atordoado que comecei a ficar com os olhos marejados. Quando fui falar com a minha amiga e a garota que eu gostava, ela me perguntou o que havia de errado e por que eu estava chorando. Então contei a ela o que aconteceu. Ela apenas olhou para a amiga que me chamou de vadia e disse: "Sadie, você disse isso?" Rindo e rindo. "Você é tão engraçada." Nem preciso dizer que isso meio que destruiu meu interesse por ela. Quando percebi que ela estava mentindo para mim o tempo todo, lutei por ela. Ela continuou me dizendo que estava interessada em mim, mas de repente perdeu o interesse porque ela não estava procurando um relacionamento no momento. Literalmente, uma semana depois, ela me ligou tão animada e me contou uma história sobre um cara com quem ela estava saindo há algum tempo. Que merda! Apenas uma semana depois de eu contar a ela sobre meus sentimentos por ela. Quando descobri que ela fumava. Eu sei que isso provavelmente é uma coisa normal para outras pessoas, mas é uma grande bandeira vermelha para mim. Sou muito sensível ao cheiro, então, quando sinto um cheiro de fumaça de cigarro, imediatamente me sinto um pouco sem fôlego.
Eu realmente tenho problemas para perder o interesse em uma pessoa, mesmo depois de um não. Leva meses para mim. Provavelmente algo está errado em mim, porque recebi muitos nãos em minha vida, e toda vez é um novo nome para adicionar à minha lista. A rejeição dói, e muito dessa dor remonta à infância. Eu sou do mesmo jeito. A terapia ajudou. Eu costumava ser mais assim, então eu comecei a sair e socializar mais. Perceber quantas pessoas incríveis existem por aí me deixa menos propenso a ficar preso a uma. Vi sua exigência ao falar com o gerente do refeitório na universidade. Eu não conseguia ouvir totalmente a conversa, mas era algo que a maionese em seu sanduíche não estava certa. Talvez ela estivesse correta sobre a maionese, poderia estar estragada ou algo do tipo. Eu realmente não sei, mas de qualquer forma, não havia razão para falar com os membros da equipe da maneira que ela fez. Ele estava mostrando aos amigos tudo que eu havia mandado para ele e rindo de mim. Descobri porque um de seus amigos pegou meu número em um dos prints e me mandou uma mensagem. Para mim, foi perceber que ela mastigava com a boca aberta e fazia aqueles barulhos altos de mastigação que eu ouvia durante toda a refeição. Depois de conversar por semanas, ele admitiu ter dormido com minha irmã mais nova. Imediatamente perdi o interesse. Ele estava confuso sobre o porquê eu cancelei, apesar de eu explicar o porquê. Eu estava conversando com uma mulher por algumas semanas. Nós flertamos bastante, saímos bastante e etc. Sou uma mulher. Parecia claramente que estávamos caminhando para um relacionamento. Então, no meio da noite, ela me liga chorando. Ela estava em uma festa em que meu irmão estava. Ele é um ano mais velho que eu e eles têm a mesma idade. Cidade relativamente pequena, grupos de amigos em comum. E ela ficou com ele. Embora ela tenha se desculpado muito, e não culpo meu irmão, ele não sabia o que estava acontecendo com ela. Perdi o interesse instantaneamente. A ideia de beijar romanticamente alguém que beijou romanticamente meu irmão, nojento. Me dizendo que eu era sua segunda opção. Tenho que admirar a honestidade, melhor do que ser enganado. Exatamente, todo mundo chamando isso de rude, mas é a verdade. Talvez seja apenas isso, a dura verdade. Nem sempre precisa ser apresentado de maneira educada. A polidez às vezes é mal interpretada. Descobri que ele havia feito curso sobre como ser um macho alfa, e eu nunca tinha perdido o interesse por alguém tão rápido. Voz anormalmente alta. Eu costumava vê-la na minha escola. Ela estava em outra sala. Ela costumava passar por mim enquanto eu esperava na fila para chegar ao meu banco. Tão linda! Eu tinha 16 anos e estava apaixonado. Não falei com ela por 6 meses. Um dia, nossas turmas se juntaram e eu ouvi ela falar. A voz dela era tão alta, eu não sei porquê, que ralou meus ouvidos. Eu tenho uma coisa com barulho e depois disso eu não conseguia olhar para ela sem ter aquela sensação de que você está na sala do dentista. Ele disse que não gostava de cachorros. Não era alérgico, assustado ou uma pessoa que gosta de gatos. Só não gostava deles. Eu tinha uma queda por uma celebridade. Foi literalmente amor à primeira vista e fiquei obcecada por meses. Percebi que estava delirando e fiz uma pausa nas redes sociais. Eu nunca acreditei em amor à primeira vista até aquele momento. Foi tão bizarro.